Oi, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre espaços vetoriais, hoje vamos falar sobre subespaços vetoriais. Então, um subespaço vetorial nada mais é do que um subconjunto de um espaço vetorial, mas não é um subconjunto qualquer. É um subconjunto que também é um espaço vetorial. Então, é um conjunto que está lá dentro de um espaço vetorial que também satisfaz todas as propriedades lá que a gente verifica para saber se um dado espaço é espaço vetorial ou não. Então tá aqui a definição formal, que se a gente tem um espaço vetorial V, a gente diz que um subconjunto W, ele é um espaço vetorial ele é um subespaço vetorial se ele for não vazio, ou seja, tem que ter alguém lá dentro dele. Se a gente pegar quaisquer dois elementos lá dentro dele, a soma tem que estar lá dentro. E se a gente pegar um escalar e um elemento lá dentro dele, o elemento U, então o produto desse escalar por esse elemento tem que estar lá dentro também. Ou seja, um subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço vetorial se ele for não vazio, se existir alguém dentro dele, é fechado para a soma, ou seja, se eu pegar dois elementos lá dentro dele, a soma tem que estar lá dentro dele, e é fechado para o produto por escalar, ou seja, se a gente pegar um escalar e multiplicar por um elemento lá dentro dele, o produto tem que estar lá dentro também. Então a gente tem que verificar essas três coisinhas para saber se um dado subconjunto é ou não um subespaço vetorial. Essa condição de ser não vazio, geralmente a gente mostra que o zero está lá dentro. Então a forma mais fácil de verificar que ele é não vazio é verificando que o zero está lá dentro. Então vamos lá para algumas observações. A primeira delas é que diz que ah, ah, ela diz que essa definição, que é ser fechado para a soma e para o produto, e ser não vazio, garante que se a gente operar elementos desse W, o resultado sempre vai estar dentro do W, né? Já que é fechado para a soma e para o produto por escalar, que são as únicas operações que a gente faz aqui em espaço vetorial. Então nunca tem como a gente fazer operações dentro de um subespaço e obter como resposta um vetor que não está nesse subespaço, ele sempre vai estar lá dentro. A segunda observação aqui é que que eu já acabei de falar também, que todo subespaço vetorial precisa conter o elemento nulo, o vetor nulo. E aqui a observação C, ela nos dá dois exemplos de subespaços vetoriais, que todo espaço vetorial tem esses dois subespaços, que é o vetor nulo, se a gente considerar só o subconjunto contendo o vetor nulo, isso daí já é considerado um subespaço vetorial. A gente vai ver. A gente pode verificar facilmente que esse subespaço formado só por esse elemento satisfaz todas as nossas propriedades. Contém o zero, já que só tem ele. Se a gente pegar dois elementos aí dentro e somar, só tem o zero, então zero mais zero é zero, tá aí dentro também. E se a gente multiplicar o zero por um escalar, k vezes zero, ou a vezes zero, vai dar zero, que tá lá dentro também. Então, o zero é um subespaço vetorial. E o conjunto inteiro também ele é um subespaço vetorial, né? Já que o subespaço vetorial satisfaz as nossas três condições. Beleza, então vamos falar aqui, ilustrar aqui alguns exemplos. O primeiro deles, falando sobre aqui o R3, aqui a gente vai caracterizar todos os subespaços vetoriais do R3. Lembra lá da última aula que o R3 é o espaço, né? O conjunto dos ternos x1, x2, x3. Então a gente pode ver graficamente como sendo o espaço aqui, né? Com três eixos coordenados. Aqui, sei lá, chamar de y, z e x. Enfim, tá rotacionado, mas isso aí seria o espaço. Eu posso até aqui melhorar e chamar de x
y e z. Então, se eu pegar aqui um exemplo como sendo um subconjunto, o W sendo um plano. Então, tá ilustrado aqui o W, um plano passando pela origem. Aqui tá a origem. Então, isso daqui vai ser um subespaço vetorial. Porque lembra, se eu pegar um plano passando pela origem, se eu pegar aqui... Então, tá aqui um elemento geral, né, desse nosso subespaço. É o x1, x2, x3. A gente vai pegar dois elementos desse plano, por exemplo. Se a gente pegar aqui esse vetor e esse vetor aqui, sei lá, U e V, a gente já viu que a soma deles vai ser aqui a diagonal, se a gente fechar o paralelogramo. Então, U mais V vai ser dado por essa soma aqui, então tá aqui U mais V. Observe que U mais V também é um vetor do nosso plano. E se a gente pegar e multiplicar U vezes algum K aqui, se o K for maior que 1, por exemplo, ele vai crescer aqui o vetor. K vezes U vai ser um vetorzinho maior aqui, que está no plano também. Então, a gente vê que a soma de vetores está no plano, de vetores do plano está no plano, e o produto escalar do vetor por um escalar, né, também vai estar no plano, e o zero, obviamente, está no plano, já que o plano passa pela origem. Então, um plano passando pela origem é um subespaço vetorial. Outros espaços vetoriais, subespaços vetoriais no R3, a gente já sabe que tem a origem e tem todo o R3, né? Isso em qualquer espaço vetorial tem a origem e o R3, ou seja, o espaço todo vão ser subespaços. Então, a gente acabou de verificar que planos que passam pela origem... a origem tá aqui, o planos que passam pela origem a gente acabou de verificar que também é um subespaço. E a gente tem também as retas que passam pela origem. Uma reta que passa pela origem contém o zero, né? Então, realiza a primeira condição. Se a gente pegar um vetor numa reta e multiplicar por algum k, esse vetor vai crescer, mas vai ficar dentro da reta ainda, crescer ou diminuir, dependendo do k, né? E vai continuar dentro da reta. E se a gente somar dois vetores na reta, como eles têm a mesma direção, a soma também vai ter essa direção. Então, a soma de dois vetores numa reta vai estar nessa reta. Então, aí a gente tem todos os subespaços possíveis do R3, que são a origem, retas que passam pela origem, planos que passam pela origem e todo o R3. Então, são poucos aí os subespaços do R3. Aqui no exemplo 2, eu tenho aqui um outro conjunto W. É o conjunto dos vetores em R5, ou seja, a gente tem 5 coordenadas aqui. Mas eles têm uma restrição. A primeira entrada desse vetor, do vetor em W, é 0. Então, eu quero verificar se esse W é um subespaço vetorial. Então, eu vou verificar as minhas três condições. A primeira delas é que 0 é aquele não vazio, ou seja, que 0 pertence a W. Pois 0 é igual a quem? 0 é 0,000, né? E observe aqui que a primeira entrada desse elemento é 0. Em particular, todas são. Em particular, a primeira é. Então, 0 vai pertencer em W, né? Porque a condição para estar em W é que a primeira entrada seja 0. Então, o 0 está em W. Já verifiquei a primeira. A segunda, aí, isso é verificar que é não vazio. Aí vamos verificar aquelas duas condições, né? A primeira delas é que a soma tem que estar lá dentro. Então, se eu pegar dois elementos aqui, 0, x1, eu vou colocar a mesma notação, x2, x3, x4, x5. Se a gente pegar dois vetores aqui quaisquer, né, de W, ou seja, com a primeira entrada sendo 0, y4, y5. Se a gente pegar esses dois vetores pertencentes a W, e se a gente somar eles agora, né, a gente quer ver se a soma está lá dentro. x2, x3, x4 e x5. Se a gente somar aqui com y2, y3, y4
y5. O resultado dessa soma vai ser o quê? Eu vou somar a coordenada a coordenada. 0 mais 0, 0. x2 mais y2, x3 mais y3, x4 mais y4 e x5 mais y5. Beleza, eu quero saber se esse vetor pertence a W, né? Mas para pertencer a W, a primeira entrada tem que ser 0. A primeira entrada dele é 0? É. Então, esse vetor pertence a W. Está aí verificada a primeira condição. A segunda condição é pegar um vetor, é pegar um escalar, né, A, e multiplicar pelo vetor, um vetor de W. É 0, x2, x3, x4, x5. Fazendo aí esse produto, vai ficar aqui A vezes 0 dá 0, A vezes x2, ax2, ax3, ax4, ax5. Esse vetor aqui pertence a W? Pertence, né? Porque se a gente olhar aqui, a primeira coordenada é 0, então pertence a W. Então, a gente viu que esse conjunto é não vazio, o 0 está lá dentro. E a soma de dois números, de dois vetores de lá vai estar lá dentro também. E o produto por escalar também está lá dentro. Então, isso quer dizer que W é subespaço vetorial de V. Então, está aí verificado. O nosso próximo exemplo aqui é o conjunto das matrizes N por N. É o nosso espaço vetorial. E o subespaço que eu quero verificar se de fato é um subespaço, o subconjunto que eu quero verificar, né? É o conjunto das matrizes triangulares superiores. Então, o conjunto das matrizes triangulares superiores vai ser, de fato, um subespaço vetorial. Eu vou verificar aqui as três propriedades. Então, o zero, ou seja, a matriz nula, formada aqui só por zero, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, ela só formada por zeros. Ela é uma matriz triangular, né? É triangular. Superior, em particular, ela é triangular superior, inferior, diagonal, ela é tudo, né? Então, ela vai estar nesse conjunto W. Então, isso implica que 0 pertence a W. Aí, se eu pegar aqui uma matriz triangular superior, se U e V pertence a W, isso implica que U mais V vai pertencer a W também, né? Aqui não precisa nem fazer a conta, mas se eu pegar uma matriz triangular superior e somar com outra matriz triangular superior, ela vai continuar sendo triangular superior, né? Já que o que está abaixo da diagonal é 0 nas duas. Quando eu somo, também vai ser 0. Então, a soma vai estar lá dentro. E a mesma justificativa aqui serve se eu pegar A pertencente aos reais e U pertencente aqui a W. Isso vai implicar que A vezes U vai pertencer a W. Então, de fato, o conjunto das matrizes triangulares superiores vai ser um subespaço vetorial do conjunto de todas as matrizes. Da mesma forma, a gente consegue mostrar que o conjunto das matrizes triangulares inferiores também é um subespaço vetorial, né? Então, tá aí uma verificação rápida de que esse subconjunto é, de fato, um subespaço vetorial. Um outro exemplo aqui bem interessante é o conjunto solução desse nosso sistema aqui, do sistema homogêneo, né? Um sistema que o B aqui, o nosso B, é igual a 0. Lembra que esse sistema pode ser escrito como AX igual a B, né? Em que B é a matriz dos termos independentes, A é a matriz dos coeficientes, e X é a matriz das incógnitas. No caso, as nossas soluções, todas possíveis, a gente coloca aí no lugar do X, né? Então, vamos escrever aqui na forma matricial, rapidinho. 2, 4, 1, 1, 1, 2, 1,
3 menos 1. Então, aqui é x, y, z, e igual aqui 0, né? 0, 0, 0. Beleza. Eu quero verificar se... observe que eu quero verificar se o conjunto de todas as soluções é um subespaço vetorial. Então, eu quero verificar se o zero é uma solução, né? Então, a gente já sabe que o zero é uma solução, né? Zero, ou seja, zero está no conjunto de solução. E quando a gente multiplica aqui, 2, 4, 1, 1, 1, 1, opa, 1, 1, 2, 1, 3 menos 1. Se a gente colocar aqui no lugar do x, y, z, o 0, 0, 0, isso aqui vai dar como resposta o quê? Vai dar 0, 0, 0, né? Quando a gente fazer esse produto. Então, de fato, o 0, 0, isso quer dizer o quê? Que o 0, 0, 0 pertence aqui ao conjunto de solução, eu chamei aqui de W, né? W. Observe que é uma matriz 3 por 1, né? Então, conjunto de solução. Agora, no primeiro item, eu quero mostrar aqui se o... eu vou até dar nomes aqui, sei lá, x1, x1, y1, z1. Se esses dois vetores aqui, essas duas matrizes, x2, y2, z2, se eles pertencem a W, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles satisfazem essa igualdade aqui de cima, né? Ou seja, são soluções do nosso sistema. Eu quero verificar se a soma deles é uma solução do sistema, né? Eu quero fazer o quê? Eu quero pegar aqui a matriz. X... Opa, a nossa matriz é qual? É 2, 4, 1... 1, 1, 2, 1, 3 menos 1. Eu quero verificar se a soma é uma solução, né? Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar essa soma pela matriz e verificar se dá zero, né? Porque isso quer dizer que é uma solução. Então, x1, y1, z1, mais x2, y2, z2. Eu quero fazer esse produto aí. E eu quero verificar se dá zero ou não. Então, aqui eu tenho a multiplicação de uma matriz por duas outras matrizes. Eu posso usar a propriedade aqui distributiva, multiplicar essa por essa e depois essa por essa e somar, né? Então, fazendo essas multiplicações aí vai ficar 2, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 3 menos 1. Aí multiplicado pela primeira, que é x1, y1, z1, mais a mesma matriz, 2, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 3 menos 1, multiplicado pela segunda matriz aí dentro do parêntese, que é x2, y2, z2. Então, agora a gente já vai fazer algumas contas aqui. Verificações, na verdade. Esse vetor aqui e esse vetor, eles são soluções. Então, quer dizer que esse produto aí vai dar o quê? Vai dar 0, 0, 0. Mas, da mesma forma, aqui vai dar 0, 0, 0. Então, resulta aqui, somando esses dois vetores, essas duas matrizes, vai dar 0, 0, 0. Ou seja, a gente fez o produto da nossa matriz por essa soma, a soma desses dois vetores e deu 0. Isso quer dizer que essa soma daqui, isso quer dizer que x1, y1, z1, mais x2, y2, z2, essa soma vai estar em W. Então, eu já verifiquei a primeira propriedade. Vou verificar aqui a segunda, que aí eu quero verificar se A vezes x1, y1, z1 pertence a W. Eu vou até colocar aqui em interrogação, que eu não sei, né? Ainda. Então, para verificar, eu faço o quê? Eu faço o produto com a matriz dos coeficientes aqui, 2, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 3, menos 1. Então, fazendo aqui o produto com a minha matriz, que eu quero verificar se é solução,
Eu pego aqui, na verdade, aqui é o A vezes x1, x2, não, x1, y1, z1. Então aqui a gente pode colocar o A multiplicando a matriz, né? Eu posso tirar esse A aqui e colocar ele logo no início. Isso é propriedade de produto de matriz. Então aqui vai ficar A, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 3, menos 1. Então aí vai ser multiplicado por x1, y1, z1. Só que esse produto aqui, como x1, y1, z1 tá em W, vai ser uma solução, então esse produto aqui vai ser zero. Então vai ficar A vezes 0, 0, 0, que vai dar 0, 0, 0. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que A vezes o x1, y1, z1 pertence aqui ao nosso W. Então a gente acabou de verificar a segunda propriedade. E podemos concluir que o conjunto das soluções de um sistema linear aqui homogêneo, né, voltando aqui, conjunto de solução desse sistema, ele é um subespaço vetorial do conjunto das matrizes 3 por 1. É um exemplo diferente, né, e interessante. E esse conjunto, esse exemplo pode ser generalizado aqui para um sistema linear com n incógnitas e n equações, né? Só é a gente considerar aqui na verdade, com n incógnitas e qualquer o número de equações é indiferente. Mas enfim, se for um sistema geral, mais genérico, a gente consegue verificar que se ele for homogêneo, o conjunto de soluções desse sistema vai também ser um subespaço vetorial aqui, claro, do conjunto de matrizes respectivos, né? Em que n aqui tem que ser o número de incógnitas, que vai de x1 a xn nesse caso. Então é possível verificar também. Um outro exemplo aqui, na verdade isso vai ser um exemplo de um conjunto que não é um espaço vetorial. Se a gente considerar o R2, no R2 vai acontecer algo parecido com o R3. No R2, os únicos espaços vetoriais, subespaços vetoriais, vão ser quem? O zero, né, que sempre é, todo o conjunto, que é o R2 inteiro, também vai ser, e tem um outro que vai ser o conjunto das retas que passam pela origem, parecido lá com o que aconteceu no R3. Óbvio que aqui no R2 a gente não fala de plano, né, porque o R2 ele próprio é um plano. Então, aqui os subespaços vetoriais não triviais aqui do R2, ou seja, tirando o zero e ele inteiro, vão ser retas que passam pela origem. Aí aqui eu chamo aqui de W, subconjunto aqui, uma reta que não passa pela origem. Essa reta aqui representada aqui nesse gráfico. Então, isso daí não é um subespaço vetorial. Se a gente pegar dois vetores aqui dessa reta, tipo esse daqui, tá na reta, né? E esse outro aqui também tá na reta, o IV. A soma deles vai ser o quê? A gente fecha o paralelogramo aqui, a soma deles vai ser esse vetor aqui. E esse vetor aqui não está na reta, ele não está em W. Então, isso já mostra que o W não vai satisfazer a primeira propriedade, então isso já garante que o W não é um subespaço vetorial. Outra forma de ver que W não é subespaço vetorial é que o zero aqui, a origem, não está em W, né? Então a reta não passa no zero. Então é outra forma de ver rapidamente que o W não é um subespaço vetorial. Então lembra, para ser subespaço tem que passar no zero, aqui não passa, então acabou. Um outro exemplo aqui, esse é interessante, é esse conjunto aqui W, formado pelos elementos aqui do R2, x e x quadrado, ou seja, a segunda entrada é ao quadrado da primeira. Se for representar o gráfico disso, vai dar uma parábola, né? Já que aqui o y é o x quadrado, então vai dar uma parábola. O zero está em W, né? Observe que o 0, 0 está em W. Mas aí se você pegar dois elementos de W e somar, se eu pegar aqui x quadrado e y e y quadrado, se eu pegar a soma deles, vai ser o quê? Vai ser x mais y e x ao quadrado mais y ao quadrado. E para pertencer, e esse elemento aqui não pertence
a W. Por que não pertence a W? Porque para pertencer a W, o quadrado do primeiro elemento tem que ser igual ao segundo, né? Ou seja, o primeiro elemento ao quadrado tem que ser o segundo. Então, se eu pegar x mais y aqui ao quadrado, vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais... Deixa eu colocar aqui na ordem certinha. Mais 2xy mais y ao quadrado. Isso aqui é diferente de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que foi o que a gente encontrou aqui na soma. Então, isso quer dizer que esse vetor aqui, ele não pertence a W. Porque o quadrado da primeira entrada não é igual à segunda entrada. Então, esse é um bom exemplo para você verificar que não é um subspaço vetorial. Geralmente, assim, no RN, quando aparecer coisas quadráticas assim, nas entradas, dificilmente vai ser um subspaço vetorial. Porque aqui tudo se comporta de forma linear. E linear, lá de função linear, que a gente lembra, são funções de primeiro grau. Então, isso já dá para ter uma base, uma intuição de que esse espaço assim que tem funções quadráticas, ou cúbicas, ou enfim, de grau maior não vai ser subspaço vetorial. Aqui nesse outro exemplo, se a gente considerar M como sendo o conjunto de todas as matrizes, N por N, as matrizes que têm essa seguinte característica. A primeira entrada aqui delas é a 1, é menor ou igual que 0, ou seja, é negativo ou 0. O 0 pertence a essa matriz? O 0 pertence a W, no caso? O 0 é uma matriz desse tipo? É, né? Porque se a gente olhar o A11 do zero, da matriz 0, da matriz nula, é 0. E 0 é menor ou igual que 0, então satisfaz. Beleza, tá correto. Mas aí se a gente pegar a soma, deixa eu somar aqui U e V em W, e se implica que U mais V tá em W? Sim. Porque se U tá em W, a primeira entrada do U é menor ou igual que 0. Beleza. Com W, com V é a mesma coisa. A primeira entrada de V é menor ou igual que 0. Quando eu somo essas duas matrizes, a primeira entrada da soma vai ser a primeira entrada do U mais a primeira entrada do V. E a soma também vai ser menor ou igual que 0. Então é satisfeita essa propriedade. Aí, beleza. Será que esse subconjunto é realmente um subespaço vetorial? Não, eu afirmo que não, porque aqui, apesar de satisfazer a propriedade de que 0 está no conjunto e de que a soma está no conjunto, a segunda propriedade aqui, se a gente pegar menos 1, se eu pegar aqui no caso, U em W, ou seja, a primeira entrada do U é negativa, menor ou igual que 0, e eu pegar o menos 1 e multiplicar por U, isso implica aqui que a primeira entrada disso aqui, a primeira entrada de menos 1 vezes A1 vezes U, primeira entrada é maior ou igual que 0, né? Quando eu multiplico por menos 1, troco o sinal. Então, se a primeira entrada for negativa, quando eu multiplico por menos 1, ela fica positiva. Isso implica que menos U não vai pertencer ao W. Claro, eu estou considerando aqui a primeira entrada diferente de 0, né? Para ter sinal. E então o W, isso aqui quer dizer que W não é subespaço vetorial. Então, apesar de satisfazer as duas primeiras condições, não satisfaz a terceira, então não é um subespaço vetorial. Um outro exemplo aqui de que não é um subespaço vetorial é um sistema linear, né? Só que não homogêneo, ou seja, aqui o B não é nulo. Então, para verificar que isso aqui não é um subespaço vetorial, só é verificar aqui, ó, o 0, que é o 0, 0, 0, né? Não pertence a W. Que é se a gente pegar aqui a matriz dos coeficientes 2, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 3, menos 1, multiplicar pelo 0, a resposta aqui vai dar 0, né? E 0 aqui é diferente do que eu quero que dê 1, 1 e 0. Então, isso quer dizer que o 0, de fato, não pertence ao subespaço, ou subconjunto. Então, nem precisa analisar as outras, isso aqui já garante que
W não é subespaço vetorial. Ok, beleza. Então, agora eu vou mostrar aqui esse teorema, que é o teorema das interseções de subespaços. Ele diz o seguinte: se eu pego dois subespaços de um subespaço vetorial V, se eu pegar W1 e W2, o que eu posso dizer sobre a interseção desses dois subespaços? Será que é ainda um subespaço? Eu afirmo que sim. Se eu pegar dois subespaços vetoriais e fazer a interseção, o resultado vai ser um subespaço. E para verificar, eu faço a verificação das três propriedades. Eu sei que 0 está em W1, né? Porque W1 é subespaço. E eu sei que 0 está em W2. Então, se o 0 está num e está no outro, então isso quer dizer que 0 está na interseção, né? Já por definição é de interseção de conjuntos. Então, beleza. Isso aqui verifica que minha primeira propriedade, a primeira verificação, que o 0 está na interseção. A segunda é a seguinte, a segunda que seria o item I, né? Se eu pegar U e V pertencente aqui à interseção, eu quero verificar que a soma está na interseção, né? Mas se o IV está na interseção, isso aqui quer dizer que o IV está nos dois. Então, está em W1 e o IV está no W2. É a definição da interseção. Se está no W1, então quer dizer que a soma, U mais V, está aqui em W1, né? Por definição, já que de subespaço, já que W1 é subespaço. Da mesma forma, se o IV está em W2, a soma também está em W2, porque o W2 é subespaço. Então, juntando essas duas coisas, se U mais V está em um e U mais V está no outro, U mais V está na interseção. Então, de fato, U mais V está na interseção desses dois conjuntos. Então, a interseção satisfaz a propriedade 1. Falta só a propriedade 2. Eu pego aqui um U pertencente aqui a W1 inter a W2. Como W1 e W2 são subespaços, eu sei que AU pertence a W1 e AU pertence a W2, né? Porque W1 e W2 são subespaços e U está em W1 e U está em W2. Então, isso quer dizer o quê? AU está em um e está no outro. Então, AU está na interseção W1 com W2. Então, a gente verificou aqui também a propriedade 2. Então, isso quer dizer que W1 inter W2 é subespaço vetorial. Então, dá para concluir isso aí. E aí, continuando aqui com alguns exemplos, pegando aqui o R3, e o W1 e W2 são planos aqui que passam pela origem, a interseção a gente sabe que é um subespaço, né? E nessa figura aqui, a interseção vai dar uma reta aqui passando pela origem, e a gente sabe que uma reta passando pela origem é um subespaço também, então fica aqui ilustrado que a interseção de subespaços é um subespaço. Um outro exemplo aqui é o conjunto de todas as matrizes N por N. W1 a gente considera as matrizes triangulares superiores, W2 as inferiores. A gente já sabe que esses dois subconjuntos são subespaços vetoriais, né? A gente já viu no exemplo acima. E a gente sabe também que a interseção dessas duas coisas, esses dois espaços, também é subespaço vetorial. Mas qual é a cara dessa interseção? Se a gente pegar uma matriz que é ao mesmo tempo inferior e superior, só sobra a diagonal, né? Diferente de zero. Então, a interseção vai ser uma matriz diagonal. Então, tá aqui, sem fazer nenhuma conta, que a interseção, ou seja, que as matrizes diagonais, vão ser um subespaço vetorial, porque é a interseção de dois subespaços vetoriais. Aqui um outro exemplo. Se a gente pega... na verdade, esse é um exemplo de que... Se a gente pega, por exemplo, W1, um subespaço do R3 e W2, outro subespaço do R3, que são retas que passam pela origem, né? Aqui eu escolhi retas que passam pela origem. Tá, então tá aqui o W1, o W2 no caso, e o W1.
W1 aqui. São retas que passam pela origem. Se a gente pegar U aqui em W1, tá aqui, e V em W2, quando eu somo esses dois vetores, o resultado vai estar aqui, que nem está em W1 e nem está em W2. Então, observe aqui que a soma de vetores assim de espaços diferentes podem cair em um lugar que nem é em um nem em outro. Pode cair fora de um e do outro. Então, aqui a gente já pode perceber que a união de subespaços vetoriais nem sempre vai ser um subespaço, né? Então, esse exemplo mostra que para a interseção é verdade, a interseção de subespaço é subespaço, mas para a união não é verdade, a união de subespaços não é subespaço, porque aqui eu peguei dois elementos na união, né? O V e o estão na união, e a soma não está na união. Então, aqui, como eu falei acima, a união não é subespaço vetorial. Mas aí a gente pode consertar isso da seguinte forma. A gente pode definir a soma de subespaços vetoriais e verificar que a soma definida dessa forma vai ser um subespaço vetorial. A gente define a soma do seguinte modo. Um elemento aqui, V, no espaço vetorial, ele vai pertencer à soma se esse V pode ser escrito como a soma de dois elementos aqui de W1 e W2, ou seja, V é escrito como um elemento de W1 mais um elemento de W2. Se isso for verdade, então V está em W1 mais W2. E esse conjunto definido dessa forma, ele é um subespaço vetorial. Para verificar isso, a gente faz o seguinte. Primeiro vamos mostrar que o zero está lá dentro, né? Observe que o zero eu posso escrever do seguinte modo. Zero é escrito como 0 mais 0. Esse primeiro zero pertence a W1, esse a W2. Então, isso quer dizer que o zero vai pertencer a W1 mais W2, né? Já que eu peguei o zero e escrevi como uma soma de um elemento de W1 como um elemento de W2. Então, beleza, verifiquei a primeira parte. Agora, vamos verificar aqui o I. Se eu pego U e V pertencente a W1 mais W2, então o U pode ser escrito como W1 mais W2, né? Obviamente, W1 pertence a W1 e W2 pertence a W2. E o V é igual aqui a W1. Será que eu vou botar linha mais W2 linhas. Em que W1 linha está em W1 e W2 linha está em W2. Se eu somar aqui U mais V, eu vou somar logo na ordem, vou deixar assim. Vou somar aqui W1 mais W1 linha mais W2 mais W2 linhas, né? Se eu somar vai dar isso. Essa primeira parte aqui, como W1 e W1 linha está em W1, o conjunto, então essa parte aqui está em W1. E essa parte aqui está em W2. Então, U mais V ele pode ser escrito como a soma de um elemento de W1 como elemento de W2. Então, isso quer dizer que ele pertence a W1 mais W2. E agora a gente verifica a segunda propriedade. Se a gente pega aqui o U pertencente a W1 mais W2, então U vai ser igual a W mais W2, né, elementos, em que W1 é elemento de W1 e W2 é elemento de W2. Beleza, então eu posso escrever aqui um produto, se eu fizer o produto A vezes U, vai ser o quê? Vai ser AW1 mais AW2, né, multiplica pelos dois. Isso daqui pertence a W1, né? Isso aqui pertence a W2, a primeira parte. E a segunda. Então, isso quer dizer que essa soma pertence a W1 mais W2. Então, eu verifiquei aqui também a segunda propriedade. Então, aí fica aí verificado que essa soma de subespaços, dessa forma, ela é um subespaço vetorial. E vamos aqui de mais exemplos. O primeiro deles é o seguinte. A ilustração do que seria a soma, né, de subespaços quando a gente está no R3. Então, considera que W1 e W2 é retas passando pela origem. O que seria a soma W1 com W2? Seria o plano aqui que passa por esses dois vetores. Se a gente pegar o plano que passa por W1 e W2, ele vai ser exatamente igual à soma W1 mais W2. Porque se a gente pegar aqui, é uma forma fácil de ver que todos esses elementos aqui entre esses dois vetores,
vai estar em W1 mais W2. Por quê? Porque se eu pegar aqui um ponto aqui no meio, eu posso pegar aqui um vetor. Tanto em W1, ou seja, eu pego esse vetor em W1 e esse vetor em W2. Quando eu somo o mais V, o resultado vai ser o ponto que eu peguei. Então, dá para ver que dá para preencher todo esse espaço assim. E da mesma forma se preenche o espaço que da parte maior, né, que a gente faz aí. Tem um ângulo, esse é o ângulo menor, tem um ângulo maior também, e dá para preencher. Então, a gente consegue preencher dessa forma todo o plano gerado aqui pelos vetores, pelo espaço W1 e W2. Então, é uma forma de ver aí que a soma vai ser de duas retas como espaço vetorial, vai ser todo o plano gerado por essas duas retas. Aqui um outro exemplo, se a gente considerar aí W1 um plano e W2 uma reta dentro desse plano, ambos passando pela origem, né, para ser subespaço vetorial. Então, se eu pegar uma reta dentro de um plano e somo com esse plano, não vai alterar nada, né, já que a reta já estava dentro do plano. Então, aqui, se eu somar aqui, deixa eu pegar o W2 como sendo essa reta aqui que já está no plano, quando eu faço a soma, vai ser o próprio plano, né, vai ser o próprio W1, porque a reta não vai fazer muita diferença, já que ela já está lá dentro, né. Beleza. Aqui um outro exemplo, se eu pegar aqui W1 como sendo as matrizes em que a segunda linha é nula, e W2, matriz 2 por 2 no caso, e W2 é o conjunto das matrizes em que a primeira linha é nula. W1 mais W2 vai ser a soma disso aí, vai ser A, B, C, D, né? A gente soma tudo. E isso aqui é uma matriz genérica do M2 por 2, então isso daí vai ser todo o conjunto das matrizes. Então a gente viu aqui que se a gente somar esse W1 com W2, o resultado vai ser todo o conjunto M22, né? O conjunto das matrizes 2 por 2. Certo? E uma outra verificação aqui é que a interseção desses dois conjuntos, W1 e W2, só para verificar, a interseção desses dois conjuntos é somente a matriz nula, né? Em que, já que para estar em W1 tem que ser 0, 0 embaixo, para estar em W2 tem que ser 0, 0 em cima, então para estar em W1 e W2 ao mesmo tempo tem que ser 0, 0 em tudo, então a interseção é 0. Quando isso acontece, quando a interseção de dois subespaços ela é vazia, ou vazia não, desculpa, ela vai ser o elemento neutro da soma, o zero no caso, a gente chama essa soma de soma direta, quando a interseção dos elementos que estão sendo, dos conjuntos que estão sendo somados é só o zero. Então essa soma é chamada de soma direta, e a gente denota, em vez de colocar só o mais, a gente coloca um mais circular, para dizer que isso aí é soma direta, ou seja, que a interseção dos conjuntos que eu estou somando é o zero, né? Só tem o zero. Então isso finaliza a nossa aula e é isso.